Então, a vocês que chegaram agora, pessoal, um bom dia. Queria dizer que é um prazer estar com vocês aqui em mais uma aula. Aula essa que nós vamos tratar do conceito lei dos cossenos. Então, nas aulas passadas, nós já abordamos a lei dos senos de forma bem detalhada, vimos várias situações que podemos usar no nosso dia a dia. E lembrando, pessoal, que a lei dos senos e a lei dos cossenos, ela abre uma gama de ferramentas para vocês. Por quê, professor? Ó, até então, se nós conseguíamos trabalhar só com triângulos retângulos, no muito ali um triângulo, era uma coisa presa. Se eu tivesse um triângulo de dois lados, eu jamais saberia o terceiro lado. Agora perceba que com a lei dos senos e com a lei dos cossenos, isso torna qualquer triângulo, você consegue saber ângulo, lado, posicionamento dele. Então, assim, abre uma gama de ferramentas para vocês trabalhar com geometria plana, para vocês resolverem exercícios do Enem, tudo bem? Então, ó, nosso tema é lei dos cossenos. Perfeito, pessoal. Então, o pessoal chegando aqui aos poucos. Observe comigo. A lei dos cossenos, ela foi feita ou descoberta, melhor dizendo, por esse rapaz aí, ó. Ele não é muito bem aparentado, não, nem o nome dele é muito bonito. Se você ver essa primeira linha toda aqui, é o nome dele. Mas assim, se alguém quiser tentar ler, pode ficar à vontade. Mas no caso, a princípio, principalmente na Europa, ele ficou conhecido como Al-Kashi, tudo bem? Só esse nomezinho aqui, ó, Al-Kashi. Esse rapaz, ele gostava muito de matemática. E ele viveu num tempo, ele é um iraniano, ou seja, pode até perceber aqui, ó, o nascimento dele, deixa eu pegar aqui o meu laser. O nascimento dele foi em 1380, lá no Irã. Então, o que acontece com o Al-Kashi? Ele nasce no Irã numa época totalmente diferente do que acontecia na Europa. A Europa, nessa época aqui, ó, vivia a Idade das Trevas, ou seja, a Idade Média. Lá era proibido pesquisar, você tinha que aceitar as coisas do jeito que são, os cientistas não eram bem vistos, matemáticos também não. Uma época que, assim, a humanidade perdeu muito com isso, porque era uma época muito presa a misticismos. Então, assim, não houve evolução nessa época na Europa. Em contrapartida, para o Irã, ele foi considerado a idade de ouro islâmica, ou seja, os melhores matemáticos do mundo estavam no Irã, os conceitos, não só no Irã, mas assim, no Império Árabe, né? Os conceitos matemáticos, a ciência, foi a época que o Irã estava os árabes estavam um passo à frente de toda a humanidade. Enquanto lá na Europa, eles estavam ainda com os numerais romanos, aquela coisa toda amarrada, sem sal, digamos assim. Aqui não, ó. Os árabes já tinham os números, por isso que os números que nós usamos hoje são os números indo-arábicos, ou seja, ela teve grande evolução aqui, nessa época aqui, ó, na idade de ouro islâmica. Tudo bem? Então, Al-Kashi era um matemático, astrônomo, e você pode até observar aqui, isso foi tirado lá do Wikipedia, ó, astrônomo persa, e a quem é atribuído o desenvolvimento do teorema dos cossenos. Teorema ou lei, tá, pessoal? Dos cossenos. Então, contando um pouquinho da história dele, que eu achei muito interessante, ele nasceu nessa época de ouro, onde o imperador local da época, ele gostava muito de ciência, era muito curioso, era muito estudioso. Aí foi perfeito por aí que já gostava de matemática. Nós podemos ver aqui, ó, algumas outras fotos e fórmulas dele, ó, vou deixar aqui. Observe que, como ele já era inteligente, já gostava de matemática, o imperador contratou ele mais diversos matemáticos da época para desenvolver técnicas, para se aprimorar na astronomia, e para ele foi um prato feito, né? Na época já tinha universidade, em 1380, lá no Islã já tinha universidade, já tinha o curso de matemática, e eles foram aprimorando aquilo. Alguns detalhes, outras fotos dele, pessoal, vou ter que colocar mais de uma, porque a primeira não ficou bonita. Eu pensei que as demais talvez ficariam, mas assim, não representou, não pegou o lado bom dele ainda não. Importante que ele era inteligente, né? Detalhe, a lei dos cossenos, uma curiosidade, lá na França, é que não se fala lei dos cossenos,
mas fórmula de Alcache. Eu não sei falar muito bem francês, mas assim, é conhecida também em alguns países como a fórmula de Alcache, ou lei dos cossenos, que é basicamente o que está descrito aqui. Saindo um pouco da história, pessoal, nós voltamos para a matemática. Então, o que Alcache descobriu ali? Detalhe, a história dele é um pouco triste, que ele foi assassinado aos 49 anos. Segundo ele entrou em... Sim, há relatos que ele entrou em debate com a teologia islâmica lá, e por razões religiosas, ele foi assassinado. Estranho, né? Mas então, pessoal, voltando aqui para a parte interessante, que é a matemática, o que a lei dos cossenos nos diz? O seguinte, em todo triângulo, um minuto, em todo triângulo, o quadrado da medida de qualquer um dos lados é igual à soma dos quadrados das medidas dos outros dois. Detalhe, para nessa vírgula aí, esqueça o que tem adiante, vamos trabalhar o que está aqui atrás. Em todo triângulo. É por isso que eu amo a lei dos senos e cossenos. Porque é todo triângulo, é qualquer um. Não pode pegar um triângulo aqui lá, escaleno, feio, bonito, é qualquer um. Perfeito? Em todo triângulo, o quadrado da medida de qualquer um dos lados. Então, ó, quadrado da medida. Vou pegar o lado A. O lado A. O quadrado de A, ou seja, A ao quadrado, essa medida que é o quadrado, é igual à soma dos quadrados das medidas dos outros dois. Ou seja, ó, A ao quadrado é igual a B ao quadrado, mais C ao quadrado, por enquanto até nessa vírgula. Se você parar e analisar bem, até nessa vírgula, o que nós temos aqui? Teorema de Pitágoras. Né? Há estudos que, para Alcache chegar onde ele chegou na lei dos cossenos, ele parte do Teorema de Pitágoras. Aí ele acha uma relação à frente aqui. Ó. O que a lei continua me dizendo? Ó, dos outros dois, diminuída, ou seja, subtraída, do dobro do produto da medida desses dois lados pelo cosseno do ângulo. Que é isso, professor? Ó, diminuída pelo dobro do produto da medida desses dois lados, ou seja, o dobro 2 menos 2AB, perfeito, multiplicado pelo cosseno do ângulo entre eles formados. Ó, entre C e B tem o ângulo A. Então, aqui, galera, nós temos a nossa boa e velha lei dos cossenos. É isso aí que você está vendo mesmo. Não é bonito, mas é muito útil na geometria plana. Então, o que diz? Que há o quadrado, ou seja, um lado qualquer. Oi? Alguém fala A uma gente coisa? já viu ela, pessoal, com a Adriana. Já viram a lei dos cossenos? Aham. Oh, que interessante, pessoal. Então eu já podia ter abordado mais temas, que eu tô doido para agilizar a nossa ano? matéria, eu tenho que colocar aqueles... Oi? Esse ano? Passado. Vocês viram isso? A gente veio isso tá. passado. Oh, interessante, pessoal. Eu, sinceramente, eu não sabia, mas é bom que vocês veem de novo aí e abordem alguns conceitos, né? Mas, pessoal, pode até ver que é o cronograma da nossa apostila, tá? Estou seguindo em cima direitinho do que foi me passado. Provavelmente vocês viram, agora nós vamos ver um pouco mais a fundo. Tranquilo? Então, ó, eu tenho que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2AB vezes cosseno de A. Lembrando, ó, que o cosseno do ângulo aqui sempre será oposto ao lado, ó. Tá bom? Perceba que também é possível fazer isso com qualquer lado. Ou seja, se eu pegasse o lado B, ó, o lado B ao quadrado é igual aos dois opostos ao quadrado, né? A e C ao quadrado, menos 2AC vezes cosseno de quem? De B, ou seja, deste ângulo aqui. A mesma coisa pode ser feita com C, ó. Tudo bem? Então, professor, a lei dos cossenos, essas três aqui, não, é só uma. Mas você pode aplicar a qualquer lado. Aqui, pessoal, eu apliquei aos três lados, perceba? Tranquilo? Continuando a nossa aula, exercício de número 1. Determine o valor de alfa. É alfa, só um minuto que minha... Tá embaçado aqui, isso, alfa. Valor de alfa do triângulo abaixo.
Perdão, pessoal, valor de A, tá? É porque o que acontece? Como está gravando aqui, a minha barrinha fica um pouco apagada. Então, determine o valor de A nesse triângulo aqui, ó. Olha, eu tenho um triângulo que um lado mede 10, outro lado tem valor 6 e um ângulo igual a 120. Ó, aplicando-se a lei dos cossenos, eu tenho que, ó, A ao quadrado é igual a B ao quadrado, ou seja, esse lado mais o quadrado deste lado. Tanto faz, tá? Quem é B, quem é C, independente. Você pode colocar aqui fora da ordem. Menos 2 vezes os lados, vezes cosseno do ângulo. Beleza, pessoal? Sempre assim. Continuando o meu exercício aqui, ó. 6 ao quadrado igual a 36, 10 ao quadrado igual a 100. Multiplicando tudo isso aqui. Ah, tá. Cosseno de 120. Cosseno de 120. Ô, Lembrando, Neto, né? os lados vai ser A ao quadrado é igual a B ao quadrado menos 2 vezes o que é A vezes B? Não, né? Não, A né? vezes B. É. Ah, A tá. vezes B. É os lados de novo, 2 vezes os lados. E cosseno do ângulo oposto. 150. Observa comigo isso aqui, ó. Ângulo de 120, né? Naquela regrinha nossa lá, ó. Ele tá aqui. Aqui é o quê? É F. Então, falta quanto para 180? 60. Perfeito? Se falta 60, então ele será igual de 60 aqui, igual nós vimos, né, nas aulas passadas. Só que detalhe, no cosseno, pessoal, vocês lembram que aqui é negativo e aqui é positivo, não é? Sendo assim, se aqui é negativo e aqui é positivo, houve uma inversão de valores. Por isso que o cosseno de 120 será igual ao cosseno de 30, perdão, será igual ao cosseno de 60, né? O que falta, ou o inverso. Ou seja, cosseno de 120 é igual a menos meio, tá? Qualquer dúvida aí, pessoal, vocês falam comigo, mas isso aqui eu tenho certeza que vocês estão cansados de saber, pelo tanto de vezes nós já abordamos isso este ano. Continuando, ó, 36 mais 100, 136. Tenho também que se eu multiplicar 10 vezes meio menos 5, multiplicado por 2 vezes 6, 60. Ó, menos com menos, mais. Ou seja, o meu lado A, ó, ele mede a raiz de 196. Né? Passei a raiz aqui para o outro lado. Beleza? Raiz de 196 é igual a 14. Ou seja, o lado A tem valor 14. Tranquilo, pessoal? Posso passar? Exercício de número 2. Em um triângulo, os lados que medem 5 e 8 formam um ângulo interno de 60 graus. Determine a medida do terceiro lado deste triângulo. Pessoal, é normal, é comum eles te darem exercício desse jeito, em vestibular, em apostila. Como que você vai resolver? Primeiro passo, desenha. Não tem outro caminho, não. Desenha o triângulo, encontra os 60, encontra os lados. Perfeito? Vem comigo aqui, então. Ó. Desenhei o meu triângulo. Eu tenho um lado 8, outro lado 5. E o ângulo entre eles, 60, conforme descrito pelo desenho, ou pelo enunciado. Posso fazer 5, 6, o ângulo aqui? Tanto faz. O importante é você desenhar, tá bom? Ao aplicar a lei dos cossenos, tem-se que... Aplicando a lei dos cossenos aqui, pessoal, ó, eu tenho, então, que A ao quadrado, peraí, eu não quero o terceiro lado, então vou chamar ele de A. Esse lado aqui é o lado A. O meu A ao quadrado, ele vai ser igual a soma dos quadrados aqui, ó, 5 ao quadrado mais 8 ao quadrado, menos 2 vezes 5 vezes 8 de novo, vezes o cosseno do oposto, ou seja, 60, né? Resolvendo aqui, ó, 5 ao quadrado são 25, 8 ao quadrado são 64, o cosseno de 60 é meio, né? 2 vezes 5 vezes 8. Pessoal, quando é cosseno de 60, é muito bom trabalhar, porque sempre é meio. Cosseno de 120 é bom. O problema maior é quando nós trabalhamos aí com cosseno de 30, cosseno de 45, aí já demanda um pouco mais de trabalho, né? Continuando, ó,
25 mais 64, 89. Operando essa multiplicação aqui, eu tenho 40. 89 menos 40, 49. A é igual a raiz de 49. Ou seja, a medida deste lado aqui é igual a 7. Detalhe, pessoal, não tem ângulo reto, não tem medida de nada. É matemática pura mesmo. Então, a lei dos cossenos aqui, ó, ela te abre uma gama de triângulos para você trabalhar com ela. Nunca seria possível, talvez até seria, mas seria tão trabalhoso. Nós fazemos esse exercício aqui, ó, com Pitágoras, aí nós vamos ter que partir o triângulo ao meio, que não, ó, com a lei dos cossenos ficou bem mais simples. Exercício de número 3. Na figura abaixo, determine a medida do ângulo X. Ó, perceba que a lei dos senos, que nós abordamos na aula anterior, sempre ela te dá lados e ângulos. Te pergunta lados e ângulos. Isso aqui é a mesma coisa. Aí o aluno geralmente tem a dúvida, professor, quando que eu vou usar seno, lei dos senos, e quando eu vou usar a lei dos cossenos? Simples. É quase que uma questão de teste mesmo. Ó. Perceba comigo. Se eu tentar aplicar a lei dos senos aqui, eu vou conseguir? Não vou. Porque a lei dos senos, a primeira coisa que ela me exige é uma relação entre ângulo e lado. Aqui eu não conheço nenhum ângulo. Eu só tenho os lados. Então, de cara, eu já sei. Opa, se eu não tenho ângulo, não dá para usar a lei dos senos. Feito? Então, vamos para a lei dos cossenos. A lei dos cossenos, ela trabalha mais lado e a lei dos senos mais ângulo. Mas a fórmula mesmo de quando que você vai usar cada uma vai do seu coração, vai do seu conhecimento aí. Peraí, deixa eu ver. Não tem. Cada exercício é um. Perfeito? Então, ao aplicar a lei dos cossenos, tem-se que, ó, como eu preciso de x, eu vou pegar o lado oposto a x. Beleza? Sendo assim, ó, raiz de 10 ao quadrado será igual a 4 ao quadrado e este lado aqui também é um quadrado, menos 2 vezes esses dois lados vezes cosseno de x. Tranquilo, pessoal? Ó, peguei esse lado porque eu cosseno do ângulo oposto. Que aí eu consigo achar cosseno de x aqui e resolver facilmente a minha lei dos cossenos aqui, ó. 10 ao quadrado, raiz de 10 ao quadrado é 10, 4 ao quadrado são 16. Pessoal, muita gente boa é isso aqui, ó. 3 raiz de 2 ao quadrado é igual 3 vezes 3, 9. Raiz de 2 ao quadrado é 2. 9 vezes 2 são 18. Perfeito? Menos 2 vezes 4, raiz de 3 sobre 2. Ainda resolvendo aqui, ó, posso 16 com 18, 34. Multiplicando isso aqui, eu tenho 24 raiz de 2. Ainda continuando, eu passo o 34 para o outro lado, encontro isso aqui. Aqui, pessoal, eu passo o 24 dividindo, ó, bastante atenção aqui, ó. Cosseno de x é igual a menos 24 raiz de 2. Simplificando menos 24 com menos 24, eu tenho 1 raiz de 2, perfeito? Partindo de 1 raiz de 2, eu tenho que racionalizar. Multiplicando em cima a raiz de 2, embaixo a raiz de 2, eu fico com raiz de 2 sobre 2. Cosseno de raiz de 2 sobre 2 é igual a o ângulo de 45. Qual o ângulo que tem valor de raiz de 2 sobre 2, o cosseno dele? O ângulo de 45. Ou seja, o meu ângulo X tem valor de 45. Pessoal, estou deixando com vocês aqui uma série de exercícios. Vamos resolver mais 2. E quando você for fazer suas atividades, volta e assiste a aula. Vê direitinho como é que fez ali e tal. Que eu tenho certeza que vocês vão conseguir resolver todos os exercícios. Beleza? Agora, um exercício um pouco mais complexo. Identifique o cosseno do menor ângulo do triângulo de lado 3, 5 e 6. Opa! Professor, como que eu vou saber o menor ângulo se eu só tenho lados? Tem uma regra, pessoal, que vale ressaltar aqui, que, ó,
vamos ver. A princípio, vale ressaltar que sempre, ou seja, sempre, em um triângulo, o menor ângulo está oposto ao menor lado. E, consequentemente, o maior ângulo estará oposto ao maior lado. Ou seja, perceba comigo, pessoal, quem define a abertura deste ângulo é o lado oposto. Imagine que, em vez de 3, fosse 4. A e B não teria que abrir um pouco? Se ele abrisse, o ângulo C também abriria. Ou seja, perceba comigo que o ângulo está totalmente vinculado ao lado oposto. Portanto, se eu tenho aqui um lado menorzinho, meu menor lado é 3, meu menor ângulo será 3. O meu maior lado não é 6, o maior lado, então, ó, o maior ângulo será oposto a ele. Tranquilo, pessoal? São proporcionais. Partindo desse princípio, então, eu preciso encontrar o valor deste ângulo aqui, ó. Porque o exercício não quer saber o cosseno do menor ângulo. Perceba que o exercício foi bem claro. Ele não quer saber o ângulo. Ele já quer saber o valor do cosseno do ângulo. Isso vai nos facilitar bastante, que não precisa ficar depois pegando, cosseno disso é quanto mesmo? Não, ele só quer o resultado. Sendo assim, ó, vamos aplicar a lei dos senos aqui. Então, eu vou pegar como base este lado. Por quê, professor? Porque ele é oposto a este ângulo e eu quero o valor deste ângulo. Sendo assim, ó, 3 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 6 ao quadrado, né? Quadrado aí dos lados, menos 2 vezes 5 vezes 6, ou seja, os dois lados, vezes cosseno de C, ou seja, cosseno deste ângulo aqui, que é o valor que eu preciso. Fazendo aqui, ó, 3 ao quadrado, eu tenho 9, 5 ao quadrado, 25, 6 ao quadrado, 36, 5 vezes 2 vezes 6, 60. Perfeito? Juntando aqui o que são iguais, ó, eu pego 25 mais 36, 61, passo para o outro lado com o sinal trocado, tenho que 9 menos 61 é igual a isso aqui. Ou seja, 9 menos 61, 52, o 60, eu passo ele para cá com menos 60, né? Aí eu fico aqui com o sinal positivo. Perceba, pessoal, que eu passo dividindo aqui com o valor que fica positivo. Ou seja, o cosseno de C é a mesma coisa que se eu dividir 52 por 60. Simplificando aqui, ó, a resposta de cosseno de C é 13,15. Você pode me perguntar, professor, mas eu não deveria encontrar um ângulo? Não. O exercício pede o cosseno já deste ângulo. O cosseno deste ângulo é 13,15. Pelos nossos conhecimentos matemáticos, que nós abordamos já de trigonometria, perceba que 13,15 ele está muito próximo de um inteiro. Um inteiro aqui não seria 15,15? Ou seja, eu tenho aqui aproximadamente, se eu efetuar a divisão 13,15, eu vou ter um 0,8. E cosseno de 0,8, mais ou menos, é um ângulo pequenininho, né? Porque você lembra, fazendo aqui, ó, só para vocês lembrarem, ó, a circunferência. Eu tenho que o meu ângulo zero aqui não era igual a 1, ó. Vou mudar minha caneta aqui. Aqui eu tinha um ângulo igual a 1 e aqui eu tinha igual a 0. Ou seja, eu vou crescendo, aqui, quanto mais o meu arco subia, o meu cosseno ia diminuindo. Ou seja, a nível de curiosidade, ó, o nosso ângulo está por aqui, ó. Igual o próprio desenho mesmo representa, né? Ó. Deve ser um ângulo de 15 graus aproximadamente. Tudo bem? Então, a resposta seria isso aqui mesmo. Às vezes, pessoal, principalmente na lei dos senos e do cossenos, dão umas respostas um pouco feias, umas respostas com números quebrados, mas não se preocupe, é isso mesmo. Tá? Porque dentro das relações do triângulo, uma lei deste tamanho, seria quase impossível nós encontrarmos números perfeitamente redondinhos ou inteiros. Continuando, pessoal, creio que esse é o nosso último exercício. E fala o seguinte, ó, identifique o cosseno do maior ângulo do triângulo
3, 5 e 6. Observe que os lados do triângulo é o mesmo, só que agora eu não quero o menor. Eu quero o cosseno do maior. É claro e evidente que sempre que o exercício pedir cosseno, nós vamos usar a lei dos cossenos. Então, aqui nem tem dúvida. Falou de cosseno, lei dos cossenos. Quando pede lados, aí você tem que optar se é seno, se é cosseno. Beleza? Então, ó, a princípio, a mesma regrinha, né? Vale ressaltar que sempre, em um triângulo, o maior ângulo está oposto ao maior lado. Ou seja, quem será o maior ângulo? Oposto aqui, ó, ao maior lado, não é 6 o maior lado? Logo, o triângulo também aqui, ó, meu maior ângulo será em A. Partindo desse pressuposto, eu tenho que, como eu quero este ângulo aqui, ó, eu vou pegar como referência o lado oposto. 6. 6 ao quadrado mais 5, igual a 5 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais 2 vezes a medida dos lados. 6 ao quadrado, 36. 5, 25. 3, 9. 5 vezes 3 vezes 5, 30. Perfeito? Simplificando aqui, eu juntando os meus termos, eu tenho aqui, ó, 25 mais 9, 34. Passo para o outro lado com valor negativo. Eu tenho aqui 36 menos 34, 2. O 30 passa dividindo. Perfeito, pessoal? Continuando o nosso exercício aqui, ó, eu tenho que cosseno de A, ou seja, o valor que o cosseno de A vai me entregar aqui, ó, é igual a menos 1 sobre 15. Perceba que é um número bem pequeno, né? Ou seja, esse ângulo aqui deve possuir aproximadamente 89, 85, 80 graus. Tranquilo? Como o exercício anterior, não me pediu o ângulo. Se me pedisse o ângulo, pessoal, só com a calculadora científica, tá? Seria inviável fazer aqui manualmente. Mas como já ciente da dificuldade aí, ele me pede só o cosseno do maior ângulo. Perfeito? Pessoal, então a nossa aula se encerra por aqui. Nessa aula nós abordamos a lei dos cossenos, fizemos 5 exercícios diferentes um do outro aí para a gente estar treinando, para a gente estar aplicando um pouco mais. Fiquei até feliz de saber que vocês já viram, alguns de vocês já viram um pouquinho sobre a lei dos cossenos. Então, qual que seria a nossa sequência? Finalizando a nossa aula aqui, queria agradecer pela atenção e a continuidade nossa será a relação de áreas e senos. Tudo bem? Então, nós temos ainda mais um tema para abordar, para depois a gente voltar em matriz. Tranquilo, pessoal? Como ainda temos 7 minutos de aula, eu deixo aberto esses 7 minutos para solucionar dúvidas, para estar à disposição de vocês. Alguém tem alguma coisa a acrescentar?